Palestra realizada no Grupo Espírita Allan Kardec de Araruama em 26 de julho de 2024. Jornada Espírita de Saúde Mental. Viver com estoicismo. Palestrante João Carvalho Neto. Bem, meus irmãos, meus amigos, boa noite a todos. Que esses momentos possam ser de paz para todos nós, de boas reflexões. É isso que a gente espera. Agradecer as palavras carinhosas do meu amigo José Érico. A recíproca é verdadeira. Fico muito feliz de estar aqui, principalmente nesse evento, né, pelo qual tenho sempre muito carinho, que é a Jornada de Saúde Mental, Jornada Espírita de Saúde Mental, aqui do Allan Kardec. E pedir a vocês, né, vou tentar assim, segurar minha garganta. Até ontem eu estava assim, com medo de não conseguir chegar aqui, porque eu tive uma gripe muito forte. Ontem eu estava tossindo assim, o dia inteiro, e de ontem para hoje eu melhorei bastante. A espiritualidade deve ter dado uma mãozinha. Mas vamos trabalhar para que dê tudo certo. Por isso que eu preferi até falar com o microfone, para ver se eu consigo manter minha voz um pouco mais baixa, se bem que o hábito de falar alto já é tão espontâneo que daqui a pouco provavelmente eu vou estar falando alto, mas vamos tentar segurar. E a gente chega hoje aqui, né, assim, nesse momento assim, tão especial para todos nós, mas eu chego hoje aqui assim, carregando uma emoção muito grande. Eu hoje tive, assim, por conta da minha disponibilidade no dia de hoje, eu consegui assistir toda a abertura dos Jogos Olímpicos. Não sei se alguém aqui assistiu, e assim foi muito emocionante, né? Foi uma emoção atrás de outra. Foi belíssima, eu acho que foi uma das mais bonitas que eu já vi, foi belíssima, mas a grande emoção que a gente traz, não é? Que a gente sente ali ao ver todo aquele movimento, é nós percebermos que realmente existe um movimento de transformação na nossa humanidade. Existe. São muitas lutas ainda a serem travadas, muitos conflitos, muitas divergências, muitas injustiças acontecendo no planeta nesse momento, né? Não que ele esteja pior. A gente sempre, por conta de serem questões que nós estamos sentindo, nós sempre temos a tendência de potencializar o que acontece. Mas se a gente for fazer um olhar histórico, não é, para toda a trajetória da humanidade, a gente vai ver que nós já vivemos momentos muito piores, né? O primitivismo já foi muito mais marcante na humanidade do que é hoje. E apesar de ainda vivermos aí tantos conflitos, apesar da nossa sensibilidade estar aumentando por conta da nossa própria evolução espiritual, estamos ficando mais empáticos, com mais compaixão, com mais sensibilidade. Então, situações dolorosas que muitas vezes poderiam passar desapercebidas porque eram comuns há 200, 300, 500 anos atrás, hoje nos incomodam muito mais. Isso é bom, esse incômodo, porque esse incômodo traz um poder de mobilização. E hoje, né, me emocionando ali, vendo toda aquela abertura, uma abertura toda focada na ideia da fraternidade, na ideia do respeito à diversidade. Isso é muito fantástico, né? Essa transição que nós estamos vivendo da Terra, de um mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração, ela vai ser muito marcada por esse avanço no respeito à diversidade. Vai ser muito marcada. Hoje, a gente vê hoje lá como que as pessoas estão, como que existem grupos, pessoas, movimentos, pensando em lutar por isso. Lutar pelo respeito à diversidade, lutar pelo respeito à dignidade humana, aos direitos humanitários. Como que tudo isso esteve presente hoje nesse movimento. E a minha emoção foi muito mais nesse sentido, né? De nós podermos estar aqui vivendo, sendo protagonistas, não é? Assistindo a essa transição planetária, cada um de nós com o seu papel, cada um de nós com a sua própria vivência, mas ela está acontecendo. As pessoas estão mais inquietas, as pessoas
estão se mobilizando para tentar construir um mundo melhor. E isso vai ser fundamental. E a questão da diversidade, ela vai ser uma grande marca do mundo de regeneração. O mundo de regeneração, no Evangelho segundo o Espiritismo, está lá, né? Todos vão trazer escrita a palavra amor na própria testa, né? Uma expressão figurada do que vai ser esse novo mundo. Não é um mundo perfeito, claro, mas um mundo onde o amor vai prevalecer. Mas por conta desse amor, a diversidade vai ser muito mais respeitada. Nós estamos saindo de uma era, né, que foi a era de peixes, nós estamos com uma transição de uma era que foi a era de peixes, que marcou o mundo de expiações e provas, para uma era de aquário, que vai ser a era do mundo de regeneração. A era de peixe foi a era das religiões, só que do dogmatismo religioso, do sectarismo religioso. Por isso, tantas guerras. Talvez a principal causa das guerras no mundo ao longo desses 2000 anos da Era de Peixes foram as religiões. E ainda são, por conta da transição. Nós ainda estamos assistindo, conforme Kardec disse, na Gênese, nós ainda estamos assistindo a mobilização das forças retrógradas, tentando manter esse status quo, né, do primitivismo, do sectarismo, né, da imposição de uma verdade absoluta. A fase que nós estamos entrando, que é de regeneração, e que é a fase de Aquário, né, dessa influência arquetípica de Aquário, é a fase da diversidade, né, da singularidade, do respeito ao individualismo, do respeito à singularidade. Isso vai ser fantástico. Porque quando você respeita a singularidade, quando você respeita a individualidade, você vive a fraternidade, que vai ser fundamental. E aí a gente vai viver um momento, que a gente espera que não demore muito, onde nós não vamos mais conseguir ser felizes enquanto tiver alguém infeliz no planeta. Você não vai conseguir mais estar bem sabendo que existe uma pessoa que não está. Porque todos vão estar se mobilizando para que todos estejam bem. Então, isso vai ser uma grande marca, respeitando-se todas essas diversidades. E o tema de hoje, né, que é viver com estoicismo, que eu agradeço muito a essa proposta. Não foi uma ideia minha, uma ideia que eu considero bastante ousada, né? E fico assim muito agradecido mesmo e compreendo a responsabilidade que é falar sobre esse tema, porque é um tema desafiador, é um tema que propõe aí uma reflexão bastante profunda da nossa própria vida e da nossa própria vivência espírita. Porque, assim, quando a gente pensa em viver com o estoicismo, a gente pode imaginar que o estoicismo seria aí um advérbio de modo, como uma forma de viver. Mas o estoicismo não é um advérbio de modo, o estoicismo é uma filosofia. E aí a gente fica até achando curioso, porque assim, nós vamos falar de viver dentro de um paradigma filosófico, dentro de um outro paradigma filosófico, ou seja, nós vamos falar de viver com estoicismo dentro de um centro espírita. É possível? Vocês acreditaram que é. E eu estou aqui assumindo esse desafio de falar de um paradigma filosófico, que é o estoicismo, né? Uma filosofia grega, pré-socrática, mais ou menos do século IV a.C. Um dos seus principais fundadores foi Zenão, que não era ateniense, né? Mas naquela efervescência filosófica da Grécia Antiga, é ali que surge o estoicismo. O estoicismo não é aí apenas um adjetivo ou um advérbio que qualifica alguma coisa ou que qualifica uma ação. O estoicismo é um princípio filosófico, como o espiritismo também o é. É possível a gente fazer essa relação? Vamos tentar. E ela é muito desafiadora. E ela provavelmente vai trazer algumas ideias instigantes. Porque, pensando sobre o estoicismo, à luz da doutrina espírita, a gente começa a perceber que a própria evolução da doutrina espírita
ela leva a uma proximidade com o estoicismo. Ela leva. E isso é fantástico, né? Porque, assim, a ideia do estoicismo era... tem até um termo grego que era a eudaimonia, a ideia de viver, de criar a eudaimonia, era a ideia de criar um gênio bom que habitasse dentro de você. Né? A eudaimonia tem o sentido de criar um gênio bom que habite dentro de você. O que é isso? Senão criar um espírito, transformar-se num espírito melhor, né? Tornar-se um homem de bem, na visão lá do Evangelho segundo o Espiritismo. A perspectiva, o conceito é muito similar, ainda que a gente vai perceber que tem algumas nuances que não se opõem, mas que podem nos fazer aprofundar um pouco mais isso. Porque a ideia, né, do estoicismo, ela se fundamenta muito num sentido de você assumir-se enquanto um ser em evolução e encontrar o prazer dessa evolução. O Espiritismo, herdando os princípios cristãos, ele ainda traz muito fortemente a ideia da evolução movida pela culpa. O medo do inferno, o medo do castigo, o medo da lei de causa e efeito, o medo do umbral, o medo da obsessão. Todos esses medos foram herdados pelo Espiritismo por conta dessa influência cristã. É uma religião cristã. Eu sempre digo, né? Os médios, o próprio Kardec, os médios que psicografaram mensagens para a constituição da doutrina espírita, não eram espíritas, porque não tinha espiritismo. Eram católicos, eram protestantes, mas não eram espíritas. Obviamente, e o próprio Kardec vai dizer da influência do médium na comunicação, obviamente, eles colocam ali nuances das convicções religiosas que eles traziam. E aí, quando a Joana de Ângeles chega, mais ou menos na década de 80, através do Divaldo Pereira Franco, né, com toda aquela linha psicológica dela, ela já vai aí trazendo um olhar um pouco mais diferenciado. Porque até então, nós, enquanto espíritas, ainda temos evoluído muito mais, e todo o cristianismo, de uma maneira geral, temos evoluído muito por conta desses medos. Eu preciso ser de determinada forma para que eu não venha a sofrer alguma consequência dos meus atos. Essa é a grande questão. Dentro do estoicismo, a ideia é, eu preciso me transformar. Tá, igual o Espiritismo também fala, mas eu preciso me transformar pelo prazer de ser melhor. E isso faz uma diferença enorme. Olha, eu não sei se eu posso abrir para perguntas, tá? Por mim, tudo bem, mas aí a direção da casa que vai me dizer, não sei. Pode? Você quer falar? Bom, o significado propriamente, não sei se você pode me dizer, assim, é uma filosofia grega. Sinceramente, aí você me pegou. A palavra em si, eu não sei. Né? Se alguém tiver aí um Google aí, coloca. Mas, assim, é o nome atribuído à filosofia pré-socrática do século IV a.C. Por que eles escolheram a palavra estoicismo? Eu, sinceramente, não sei. Tá? Então, mas esse é um dos princípios do estoicismo. Né? É a coragem. Eu vou até falar nisso daqui a pouco. Esse é um dos princípios do estoicismo. É coragem, é temperança, é justiça, é sabedoria, todos são princípios. A gente vai até falar disso daqui a pouco. Agora, o significado exato, né, grego para estoicismo, realmente eu não sei. Tá? Mas foi a palavra utilizada lá no século IV a.C., em Atenas, para designar essa filosofia que estava surgindo ali. Então, conforme eu estava falando, o estoicismo ele vem trazer a ideia da evolução pelo prazer de se tornar uma pessoa melhor. E isso muda totalmente o significado do nosso processo de evolução. E isso vai ser uma marca, tá? Dessa transição do mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração. Isso vai ser uma marca.
Às vezes a gente acredita assim que que essa mudança para o mundo de regeneração vai ser só uma mudança de nós nos tornarmos mais amorosos, mais caridosos, mais fraternos. Claro, isso vai acontecer. Mas isso vai acontecer não mais porque alguém nos sugere ser assim. Não mais porque alguém nos impõe a ser assim. Não mais porque nós tenhamos medo de não ser assim. E por isso tentamos ser. Não mais por isso. Mas porque nós vamos encontrar uma espontaneidade nisso. Isso vai fazer uma diferença enorme. Porque quando você se transforma por medo de punições externas, você vai ter sempre a necessidade de ter um agente coibidor, um agente censor. E quando você puder fraudar, eu vou passar para você, quando você puder fraudar as regras, sem que ninguém esteja vendo, é muito fácil. Até porque, dentro de outras linhas cristãs, você vai na igreja e você vai ser perdoado, dentro do espiritismo você vai pagar na vida seguinte, então dá para ludibriar um pouquinho aqui, depois você paga na outra vida. Mas quando você percebe que essa transformação ela traz para você uma nova forma de sentir a vida, né, muito mais prazerosa, onde a felicidade se torna muito mais espontânea, você vai ser sempre assim, porque isso vai ser o seu estado natural. Pode falar. Então, isso é porque o estoicismo, o que acontece, né? Dentro dessa proposta de transformação do ser humano, né, de criação da eudaimonia do estoicismo, o estoicismo ele traz realmente uma proposta muito pragmática. Né? O espiritismo ele fala do homem de bem, lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem até o subcapítulo que determina, assim, explica, né, alguns aspectos do homem de bem, que aquele capítulo merece ser estudado bastante, é um capítulo muito importante, mas o estoicismo, que é uma característica da Grécia Antiga, ele é muito pragmático. Ele vai estabelecer, isso é melhor de fazer, faça isso, faça assim, faça aquilo assim, faça aquilo assim. Então, ele é bem mais, ele tem algumas regras mais práticas. Eu até depois, se der tempo, até vou falar algumas aqui. Vamos ver no andamento da palestra, a gente vê se a gente chega lá. Mas o estoicismo ele traz uma contribuição assim até para o nosso dia a dia, em termos de pragmatismo, né, das nossas rotinas, das nossas práticas. Então a gente já começa a perceber aí que o estoicismo ele traz uma contribuição não para transformar o espiritismo, mas ele traz uma contribuição nesse sentido, né, da sua autovalorização enquanto ser em evolução. Ele traz uma contribuição que o espiritismo já vive a partir da Joana de Anjos. A Joana de Anjos ela vem trazer. A gente não pode negar, apesar de André Luiz, eu não vou colocar André Luiz aí, porque André Luiz foi mais um repórter, né, do mundo espiritual, que trouxe toda aquela informação para a gente, mas o Emmanuel, por exemplo, ele já carrega um pouco mais nesse sentimento de culpa, ele já traz um pouco mais essa força desse cristianismo mais antigo. Foi padre, né, numa encarnação anterior, então, obviamente, traz isso. Ninguém se transforma de um dia para a noite, ninguém se liberta das suas raízes de um dia para a noite, por mais evoluído que seja o espírito. E esses espíritos que nos ajudam aqui não estão assim também no estado de perfeição, então todos têm ainda as suas características, né? Mas a Joana ela já vem trazer uma proposta muito mais, né, de uma... Aliás, é uma proposta que o Jung trazia, e a Joana fala muito do Jung. Aliás, o Divaldo diz que a Joana foi estudar com Jung no mundo espiritual para trazer a obra psicológica dela. E o Jung falava não é individualismo, não esqueci até a palavra, individuação. O Jung falava da individuação, que é você caminhar na direção de se tornar pleno com você mesmo. Essa é uma proposta muito similar da eudaimonia, né? do estoicismo, é a proposta muito similar com o que a Joana traz. Então, isso que eu estou falando para vocês.
o estoicismo ele pode nos fazer valorizar mais essa evolução que o espiritismo vem vivendo e que não destrói o que o espiritismo construiu enquanto raiz, porque o próprio Kardec, lá na Gênese, ele vai dizer, né, do aspecto progressista do espiritismo. O espiritismo estaria sempre aberto a novas conquistas, a novos avanços, a novas transformações, e isso é uma característica. Então, essa é uma contribuição. Viver com o estoicismo, a gente pode começar aí a pensar sobre esse aspecto. Né? Que ser humano eu quero ser? Não porque se eu não fizer, eu vou sofrer na vida seguinte, não porque eu vou para um umbral depois que eu morrer, até porque poucas pessoas vão para um umbral depois que morrem. Tá? André Luiz ele fez a reportagem do que acontece no umbral, em todas as obras dele, e a gente achou que todo mundo ia para o umbral por causa disso. Mas não, ele foi lá falar de quem foi. Não são muitas pessoas que vão, não, tá? Uma maioria significativa vai ser socorrida, vai ser amparada imediatamente após a morte. Isso é fato. A gente tem algumas pesquisas hoje, principalmente na área de terapia de vidas passadas, em que a gente estuda muito a questão do pós-morte, em que a gente vê mais de 90% das pessoas, quando morrem, são socorridas. Tem alguém ali te esperando, tem uma luzinha ali para você saber para onde você vai andar. Mais de 90%. A estatística mostra isso com firmeza. Tem alguns autores que falam em 95%. Não, com certeza. Com certeza. Porque se relaxar, tu pode ficar nos 10%. Se relaxar, você pode ficar nos 10%. Desculpa, eu não ouvi muito bem. Sim. Isso aí. E aí, já que você falou nisso, a gente entra numa outra questão muito interessante também e difícil do estoicismo, que uma das características, que é uma característica muito do contexto da Grécia Antiga, é você viver pela e para a virtude. Isso é uma característica muito forte da Grécia Antiga. E veja, a virtude para a Grécia Antiga, é importante a gente entender o contexto em que surge o estoicismo. A virtude na Grécia Antiga não era só uma questão de padrões de comportamento, era uma questão de saúde, né, de preservação do corpo físico, de uma mente saudável, de um espírito saudável. A Grécia Antiga, ela tinha esse contexto mais unificado do ser humano, que se perdeu muito com o positivismo, o racionalismo do século XIX, ali, se perde muito, né? Quando o ser humano começa a ser fragmentado pelas ciências, pela medicina, pela física, até mesmo depois pela psicologia. Então, o ser humano começou a ser muito fragmentado. A gente já está começando a fazer também um caminho de retorno. Né? Quem consegue perceber essas nuances vai se dando conta que a transformação que está acontecendo, ela tem uma complexidade muito maior do que a gente imagina. Muito maior. Uma delas é essa, que a gente está aí assistindo. O ser humano foi fragmentado, né? Passou a ter o especialista do especialista, ainda tem, e às vezes é até necessário mesmo, mas se você almeja uma vida saudável, você tem que começar a se perceber como um todo. Essa era a ideia da Grécia Antiga, do homem virtuoso. Não só um homem que tinha um comportamento virtuoso, mas um homem que prezava por si mesmo. E aí, o que o Espiritismo pensa nisso? O Espiritismo pensa disso o que Jesus falou. Ama o próximo como a ti mesmo. E às vezes eu escuto, né, já escutei alguns autores, alguns palestrantes dizer assim, mas Jesus falou, ama o próximo como a ti mesmo, talvez alguns de vocês já tenham ouvido isso. Mas depois ele modificou um pouco esse mandamento. Ele disse assim, ama o próximo como eu vos amei. E aí surge uma interpretação de total
de total abnegação, né? De total esquecimento de si próprio, né? De uma autoflagelação como Jesus fez. Não é o caso. O mandamento maior ainda continua a ser. Ele foi muito claro dizendo que o mandamento maior é esse. Ama o próximo como a ti mesmo. Então você tem que se amar. Essa é a ideia da virtude grega, que pode caminhar justamente como nós entendemos esse comportamento virtuoso. Fazer ao outro aquilo que você quer que o outro te faça, mas fazer a você mesmo aquilo que você gostaria, aquilo que você precisa para viver bem, para ser feliz. Essa dinâmica de construção de um mundo melhor, ela passa muito pela própria transformação nossa para que sejamos mais felizes, para que sejamos mais saudáveis, para que sejamos mais produtivos em função de um mundo melhor. Não é produtivos como máquinas de produzir, mas produtivos em função de um mundo melhor. Que contribuição nós estamos dando para o mundo? E quando a gente fala de contribuição, que tipo de pensamento eu alimento? Que tipo de discurso eu alimento? Que tipo de ação eu alimento? Essas questões todas, né? Que tipo de demonstração de cuidado com a minha saúde eu estou dando para as pessoas que estão à minha volta? Para que elas possam se inspirar em se tornarem mais saudáveis, em se tornarem mais fortes, em se tornarem mais felizes. Então, essa ideia da virtude, lá na Grécia, ela passava muito por esse sentido. E a gente precisa trazer isso para nós hoje, enquanto vivência espírita. O que eu faço por mim para me tornar uma pessoa melhor? Porque muitas vezes a gente percebe que ainda existe uma certa tendência da valorização de uma autoflagelação. Nesse sentido, eu vou dizer uma coisa para vocês que, assim, que eu sei que é difícil, que é forte, mas que a gente precisa parar e olhar com muita atenção para isso. O Evangelho, segundo o Espiritismo, traz uma contribuição fantástica em termos de alguns padrões morais de comportamento. Com certeza. Mas também traz alguns detalhes que podem ser perigosos se não forem olhados criticamente, porque tende a fazer uma visão, não é, do ser humano, uma visão de um ser humano que precisa abrir mão de si mesmo em função do outro. E quando o mandamento maior é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e isso está lá escrito com clareza no Evangelho, o amor ao outro tem que ser igual ao amor a si mesmo. Essa ideia de você abrir mão de você mesmo, esquecer de você mesmo, para só pensar no outro, ela é fruto, e eu acho até que o próprio Jesus, é difícil a gente saber, né? Porque os evangelhos, gente, a gente tem acesso a 4 evangelhos, foram mais de 30 escritos. Né? Esses 4 evangelhos já foram reescritos várias vezes. Tem um filósofo grego, que agora eu não me lembro o nome dele, que no século II ele se queixou dos cristãos, dizendo: vocês não param de mudar os evangelhos. Não me lembro o nome dele agora. Ele fala isso. Então, se já naquela época já se mudava, imagina o que aconteceu ao longo desses 21 séculos. Então, mudou-se muito em função de quê? De interesses de dominação, de interesses políticos. Né? O cristianismo se associou ao Império Romano, e eles perceberam que o uso da religião ele era uma ferramenta de dominação das massas. E a regra era muito simples. Né? Ensina a eles a se submeterem e diz que eu tenho o perdão dos pecados. Pronto. Fácil. Não precisa nem de guerra mais. Né? Quem se submeteu, quem aderia, passava a se tornar submisso a essa ideia. Então, esse paradigma, ele nos acompanha ao longo do tempo. Ele nos acompanha. O Evangelho segundo o Espiritismo herda isso um pouco. É só ler o livro todinho com esse olhar crítico que vocês vão lá perceber. Tem um capítulo, eu nem olhei para dizer isso agora aqui,
Mas tem um capítulo lá que tem uma coisa assim que Kardec fala, eu não sei se é Kardec ou se é um dos espíritos, eu acho que é o próprio Kardec que fala, que todos os nossos pecados, não é nem pecado, todas as nossas faltas, por menores que sejam, todas terão que ser pagas, todas terão que ser... Não é bem assim, existe uma dinâmica, né? Existe uma certa contabilidade que ela é dinâmica mesmo, que ela é flexível, é um jogo de aprendizagem. Você não está num tribunal para pagar tudo aquilo que você fez. A gente está numa escola para aprender. Na medida que você aprende, você não tem que pagar mais nada. A multidão de pecados. É isso aí. Né? Então a gente tem que ter esse olhar crítico, a gente tem que ter essa questão. Se Kardec estivesse aqui, acredito que ele ia estar pensando muito nisso. Eu já devo ter falado isso aqui há muitos anos atrás. Existe a CEPA, né, que é a Confederação Espírita Pan-Americana, que ela faz um trabalho paralelo ao da FEB, aqui na América do Sul. Né, elas têm algumas diferenças. A CEPA, né, a maior parte dos países da América do Sul são filiados da CEPA. O Brasil tem alguns centros filiados à CEPA, em Santos, no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, tem alguns centros filiados à CEPA. A CEPA não aceita o Evangelho segundo o Espiritismo. Eles não aceitam. Eles não estudam, não divulgam, não vendem, eles não aceitam. Tá? Então vocês veem que não sou eu que estou inventando nada, não. Tem mais gente pensando isso e vendo isso. Tá bom? Agora, tem contribuições ali? Tem, com certeza. Também não estou alegando isso, não. Mas tem que ser lido com um olhar crítico. Então, viver com hedonismo, com estoicismo, o hedonismo seria o oposto, né? Seria o oposto. Viver com o estoicismo é justamente assumir esse caminho, o seu caminho de evolução. Assumir o seu caminho. E buscar ser virtuoso. O que é ser virtuoso? Aí que começa a polêmica, aí que começa a complicação. Porque ser virtuoso passa muito por um código de moral. Passa muito pelo código de moral. E os códigos de moral, eles são estabelecidos diferentemente ao longo do tempo, em culturas diferentes, em religiões diferentes, em épocas diferentes, em contextos diferentes. Os códigos de moral variam. É claro que o Espiritismo estabelece como regra de um código de moral uma regra muito, muito assim, útil, vamos dizer assim, né? Fazer ao outro aquilo que você gostaria que o outro te fizesse. É ótimo, isso é ótimo, é uma boa referência essa. Mas a gente vai observar que no dia a dia, no cotidiano, nas pequenas facetas, né, do dia a dia, às vezes é difícil você tomar alguma decisão. Por isso tem justiça, né? Por isso a gente tem polêmica dentro do centro espírita, tem polêmica no grupo de estudo, tem polêmica na igreja, tem polêmica, porque não é tão fácil assim. Então, qual vai ser o nosso referencial de virtude, de ser virtuoso? Esse referencial de fazer o outro que ele gostaria que o outro fizesse é muito útil. Né? O capítulo lá do Homem de Bem no Evangelho segundo o Espiritismo também traz uma boa contribuição. Mas eu acredito, e sugiro isso a vocês, que na medida em que, e eu acho que isso é um aspecto do próprio estoicismo, na medida em que você comece a se sentir responsável, na medida em que você comece a se sentir comprometido com a sua transformação, né, como um projeto pessoal, não como uma necessidade que a religião te impõe, na medida que você começa a se sentir comprometido, você vai despertando aquilo que vai acontecer nessa transição planetária, que é a faculdade da intuição. Né? Essa transição planetária, entre outras coisas, conforme eu estou dizendo, vai ser marcada pelo desenvolvimento da intuição no ser humano. Cada vez vamos nos tornar mais intuitivos. Então,
tenho que construir o meu caminho. É disso que eu estou falando. É esse salto, né? Onde ninguém mais te empurra. Você começa a andar com as próprias pernas. Entendeu? Então, na medida em que você vai começando a viver isso, e a intuição vai começando a surgir em você, você vai sentir o que é fazer o bem e o que é não fazer o bem. Você vai sentir, porque tem situações que são muito subjetivas, gente. Não tem regra, é difícil mesmo. E aí você vai ter que sentir. O que eu devo fazer? Vai errar algumas vezes? Até vai. Mas tudo bem, faz parte. Mas você tem que viver, exercitar essa intuição, sentir isso, né? Sentir em você. Você vai perceber que quando você faz alguma coisa que contraria os princípios de moral, vamos chamar assim, né? Que a sua consciência já amadureceu, você vai sentir aquele incômodo, alguma coisa assim não bateu bem. Mas, ao mesmo tempo, quando você faz as coisas que corroboram os princípios de moral que você já amadureceu, você também vai sentir aquela paz, né? Você vai sentir aquela serenidade, você vai sentir, não, é isso aí, eu estou fazendo o que tem que ser feito. Tudo bem. Então, preciso. Vocês percebem que, ao longo de tudo isso que eu estou falando, existe uma questão que é fundamental. Existe o que eu estou falando praticamente desde o começo, apesar dessa diversidade de características, que é você construir dentro de você esse mundo novo, você construir dentro de você esse ser novo, você construir essa eudaimonia na visão estoica, do estoicismo. Você construir esse gênio bom, né, que os gregos falavam dentro do estoicismo, esse gênio bom dentro de você, que nada mais é que a divindade que você mesmo é, e que ainda está em processo aí de elaboração, em processo de despertamento, em processo de autoencontro. Então, viver essa virtude. E uma outra característica também, né, era a questão de viver, e que vai corroborar com tudo isso que eu estou dizendo também, que é viver a relação com a natureza. Eles falam muito isso lá. Né? O estoicismo sugere muito, e essa é uma característica lá da Grécia Antiga, né? É bem interessante a gente estudar o contexto para entender por que daquele tipo de pensamento. Viver a natureza. Então, viver a natureza para nós hoje deve ser o quê? Bom, dar uma caminhada na lagoa, na praia, né? Tomar um banho de rio. Ótimo, isso é bom, mas viver na natureza. Viver a natureza. Mas, na Grécia Antiga, a natureza não era algo alheio a você. Não era. Eles traziam a ideia do holos. Né? O holos é o todo. Não tinha fragmentação. Não tinha. Os filósofos de antigamente eram filósofos, matemáticos, médicos, químicos, físicos, astrólogos, astrônomos. Eles eram tudo. Não tinha essa fragmentação. É a ideia do holos, a ideia da natureza é a ideia do holos, né, do todo. Aquele arzinho poluído que está lá fora, não é um arzinho que está lá fora. Sou eu. Eu faço parte disso. Eu, de alguma forma, construí isso, eu, de alguma forma, respiro esse ar está em mim. A pessoa que está passando fome lá na África, ou a pessoa que está passando fome na comunidade aqui em Araruama, não é algo alheio a mim. Sou eu mesmo. É uma expressão de um todo do qual eu mesmo faço parte. Eu não preciso acreditar mais que ele é meu irmão. Eu vou sentir que ele é meu irmão. Porque essa sensação do todo, ela vai estar presente. Vocês começam a perceber, tem um autor, um filósofo, Peter Thompson, acho que é um filósofo inglês, se eu não me engano é Peter Thompson. Vou me lembrar o nome do livro? Não vou me lembrar o nome do livro, que eu não pensei em falar dele também. Mas ele fala muito isso, né? Ele fala que ele acredita numa transição planetária também, não é espírita, mas acredita. E ele fala que esse mundo novo que a gente vai viver, ele vai ter alguns aspectos que ele compara com formigueiros ou com colmeia de abelhas.
onde existe uma sincronicidade de todos aqueles indivíduos dentro daquele contexto. Não existe, apesar de cada um ser um indivíduo, todos esses indivíduos estão conectados dentro de um campo, né? Aquele biólogo inglês, o Rupert Sheldrake, ele vai chamar isso de campo mórfico. Vale a pena estudar esse biólogo também, que traz umas contribuições interessantes. Todos estão ligados dentro de um campo. Esse campo faz com que exista uma unidade. É o holos da Grécia Antiga, é o holos do estoicismo. Essa sensação do todo. Quando Jesus fala, eu e o Pai somos um só. Quando Jesus fala, eu e o Pai somos um só, não é porque ele é filho de Deus e nós não somos. É porque ele já atingiu um nível de pertencimento ao todo que para ele não existe mais essa fragmentação. Então, esse é um passo avançado que a gente precisa também trabalhar, essa sensação de entrega, essa sensação de sair de você mesmo para ir na direção do todo, de sentir parte. Então, essas todas são conquistas que a gente pode alcançar na medida em que a gente vai amadurecendo essa consciência, mas também na medida em que esse momento de uma transformação planetária é extremamente favorável. O momento é extremamente favorável. Existem transformações que estão acontecendo dentro da nossa vivência planetária, dentro da nossa vivência consciencial, mas existem transformações que estão acontecendo também, vou usar uma expressão que André Luiz usa, nos laboratórios do mundo invisível. Com certeza. Espíritos que estão reencarnando na Terra, eles já estão vindo com estruturas espirituais, perispíritos, né, corpos espirituais, já com modificações voltadas para a capacidade de viver essa intuição, de viver essa sensação de pertencimento, essa sensação do todo, essa sensação de agrupamento, de fraternidade, eles já estão vindo assim. E se nós ainda não nascemos com isso, talvez alguns já tenham, talvez outros não sei, cada um vai ter que saber de si, mas isso não impede que cada um, a seu modo, já comece a fazer o seu próprio exercício de autossensibilização, para viver esse contato com a natureza na perspectiva grega, né, com tudo, que é o contato com o divino, que é o contato com Deus. Eu sugiro muito a vocês que, assim, comece a trabalhar a ideia de uma despersonificação de Deus. Comece a trabalhar muito isso, porque a gente ainda tem isso. Apesar de Kardec ter trazido uma perspectiva despersonalizada de Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, lá no Livro dos Espíritos, nós ainda temos uma visão muito personalizada de Deus, muito... eu digo muito que, se ela hoje já não é mais antropomórfica, que seria um Deus lá de barbinha, né, de cabelo velho, fortinho e tal, mas nós ainda temos uma perspectiva psicomórfica desse Deus, né? O Deus que tem sentimentos, um Deus que é bom, um Deus que tem compaixão, um Deus que tem raiva, um Deus que pune, isso são sentimentos humanos. Deus é uma coisa muito mais ampla, não tem nem como definir, é muito complexo. Deus é o todo, Deus somos nós. Né? O universo é uma grande engrenagem, essa grande engrenagem é Deus. Como tudo começou, sei lá. Quem somos nós para imaginar como tudo começou? Não temos nem como. Mas Deus é muito mais do que um ser, do que uma individualidade. Individualidade somos nós como projeções desse todo. Na medida que você vai amadurecendo isso, você vai vivendo esse pertencimento, você vai olhando para o outro com uma sensibilidade muito maior. E aí, aquilo que eu digo, quando nós chegarmos a esse nível de pertencimento ao todo, você não vai conseguir mais estar bem quando tiver alguém mal do outro lado do planeta. Não vai. E não precisa nem ver na televisão, que você vai sentir. Você vai sentir. Isso já está começando a acontecer. Não é à toa que a humanidade começa a se mobilizar. Como se está falando da questão da fome? Como se está falando, né? A gente está vendo aí que esse encontro dos líderes mundiais, que vai ter agora em novembro no Brasil, como que a questão da fome, como que ela vem com uma força enorme, e é uma vergonha. É uma vergonha. São quase 3 bilhões de pessoas
em situação de extrema pobreza, de extrema insegurança alimentar. Não estou exagerando, tá? Quase 3 bilhões de pessoas em situação de extrema instabilidade alimentar, de extrema insegurança alimentar. É uma vergonha. Isso não tem como continuar. Como a gente pode viver num mundo, né, que se diz majoritariamente cristão, budista e outras religiões, assim, é um mundo de várias religiões. Como que um mundo de várias religiões pode coexistir com tanta injustiça? Como pode? Não tem como. Mas isso existe porque a gente finge que não vê. Mas daqui a pouquinho, isso já está acontecendo, a gente não vai mais conseguir não ver. Não vai. Que você vai sentir na própria alma. Você vai sentir que não dá para continuar com isso. Isso já está acontecendo. Toda essa mobilização que a gente já está vendo, vamos ver o que vai acontecer em novembro nesse encontro, a gente espera que realmente, né, a gente esteja caminhando aí numa direção, precisamos erradicar isso definitivamente no planeta. Vai demorar, eu sei que não vai ser fácil, mas vai demorar, mas estamos trabalhando. E vamos embora, porque o ser humano está se tornando inquieto com isso. E ótimo. E uma outra característica, né, se eu for falar sobre estoicismo 2 horas hoje, eu ia falar pelo jeito, porque eu não estou nem na metade do que eu previ, mas tudo bem. Eu acho que a principal questão eu estou trazendo para vocês. E talvez, para a gente encerrar esse primeiro momento, assim, né, porque eu não ia falar da questão da coragem, da temperança, da justiça, da sabedoria, que são princípios fundamentais do estoicismo. Estou falando de características gerais ainda. Né? Mas uma outra característica geral, que é muito importante, que o estoicismo também pregava lá, que a gente hoje também precisa olhar, que é um fato, mas que às vezes a gente não olha com a acuidade necessária para dar valor a ele, é o fato de que nós não temos controle sobre todas as coisas da vida. Ah, mas João, isso eu sei que vocês sabem, mas vocês vivem como se soubessem disso? Essa aqui é a questão. O estoicismo prega muito isso. Você precisa perceber e aceitar que você não tem controle sobre todas as situações da sua vida. A gente até tem um controlezinho sobre algumas situações, mas sobre uma boa parte você não tem. E não tem jeito. E eu acho que essa ideia de assumir que nós não temos controle sobre todas as situações da vida, ela passa muito pelo conceito da humildade. Muitas vezes nós significamos o conceito da humildade baseado numa passividade, uma subserviência. Eu disse, né, no início, que foi uma estratégia muito usada de dominação das massas, uma grande estratégia de dominação das massas. Mas a humildade, no sentido mais profundo dela, ela traduz essa aceitação, né, uma aceitação ativa, não uma aceitação passiva. Porque o fato de você assumir que você não tem controle sobre todas as coisas não significa que você não possa identificar e transformar aquilo sobre o que você tem controle. Então, assumir que você não tem controle não significa se render a tudo. Não significa deixar de lutar para transformar o mundo e a você mesmo. Significa que tem coisas que você vai reconhecer e não tem jeito. É o princípio da resiliência, né? Que hoje a gente fala muito na psicologia, tem se falado bastante na doutrina espírita, tem significados espirituais, tem significados psicológicos, apesar de ser um termo que vem da física, né? A resiliência é um termo que vem da física. Mas é essa questão de aceitar o que não pode ser mudado. Veja bem, gente, no século IV, antes de Jesus, aqueles filósofos fantásticos daquela época, e pré-socráticos, né? Sócrates, que foi ali o top ali quando chegou, né? Ainda nem tinha começado o trabalho dele. Já era vivo, mas nem tinha começado o trabalho dele. Estava ali começando. Já estavam falando disso. Né? Para você ser feliz, você tem que aceitar que não tem controle sobre todas as coisas. E está tudo bem. E a única coisa que você pode fazer é aprender a aceitar aquilo que se impõe e você não pode mudar. Mas o estoicismo também vai falar, você tem que ter sabedoria. Sabedoria, por exemplo, para distinguir o que você não tem controle do que você pode vir a ter controle e ser uma pessoa ativa sobre isso. Aliás,
um dos princípios também do estoicismo, um dos princípios não, já não é nem mais um princípio. Uma vamos dizer assim, não é nem regra, né? Mas das sugestões do estoicismo, era que você amasse, você não só aceitasse o seu destino, você aprendesse a amar o seu destino. Aceitar o seu destino pode muitas vezes ser uma postura de passividade. E muitas vezes até de uma fragilidade que você não consegue reverter. Amar o seu destino é uma postura de força. É uma postura de que eu vou aceitar aquilo que eu não posso mudar, mas aquilo que eu posso mudar, eu estou aqui. Aí entra a questão da coragem, né? Que é um dos princípios do estoicismo. De você ter a coragem de mudar o que pode ser mudado. Você não ficar esperando que a vida faça por você. Você se levante todo dia com aquela determinação. O que eu posso fazer hoje para o meu dia ser melhor? Porque em algum momento pode acontecer alguma coisa que eu não vou ter controle. E tudo bem. E aceitar o que você não tem controle é ser humilde. Talvez numa concepção que Jesus tenha pensado. E a gente não entendeu muito bem ainda. Né? Essa humildade de aceitar que nós estamos subordinados a uma engrenagem muito maior do que nós. Essa engrenagem são as leis naturais, essa engrenagem é a lei de causa e efeito, é a lei do karma, essa engrenagem é o determinismo da evolução, essa engrenagem é a sincronicidade entre o que nós fazemos e o que nós colhemos, entre as nossas transformações e aquilo que a gente estimula o contexto externo a projetar em nós. Então, tudo isso faz parte desse jogo que faz com que a gente não tenha controle sobre tudo. E tudo bem, mas dentro daquilo que eu tenho, eu vou tentar fazer o meu melhor. Então, essas são características muito interessantes. Né? Vocês percebem que a gente, apesar de estar aqui falando de um estoicismo ligado ao espiritismo, a gente assim, não abordou especificamente algumas virtudes que seriam tradicionais, né, do movimento cristão. Seria falar do amor, da caridade, né, da fraternidade, da compaixão. Tudo isso é ótimo. Não estou negando que sejam conceitos importantes, não. Mas talvez esses conceitos tenham sido detalhados dessa maneira para nós, ao longo desse tempo todo, como para que a gente entendesse coisas mais delicadas, assim, mais objetivas da vida. Né? Ser caridoso. É fácil dizer o que é ser caridoso. Né? Mas você viver a caridade como espontaneidade é fruto de uma transformação interna. Então, esse é o momento. A ideia do estoicismo, ela traz muito isso, uma contribuição para a gente. Eu volto a dizer, tá? Eu acho que a gente não precisava nem do estoicismo, apesar de ele trazer uma contribuição. Agradeço muito a proposta. Acho que eu nem teria pensado em usar esse tema como uma palestra, nem teria pensado, acho eu que não. Nem que às vezes a espiritualidade inspira, né? E aí vem. Mas, assim, agradeço muito esse tema. Um tema, para mim, que foi muito rico, porque ele deu a oportunidade da gente olhar para um movimento que já acontece dentro do espiritismo, desse espiritismo mais progressista, que a gente está começando a ver e a sentir. Mas que ainda está meio arrastando, né? Por quê? Porque a gente tem as raízes fortes, né? Desse cristianismo mais retrógrado, desse cristianismo mais dogmático. A gente ainda tem isso, não dá para negar isso. Cada um de nós tem. A culpa, por exemplo, é difícil uma pessoa não ter sentimentos de culpa, sentimentos neuróticos de culpa, é muito difícil, muito difícil. A gente viveu isso muito tempo. Uns têm mais, outros têm menos. Nós vamos ter que se curar disso. Nós vamos ter que nos curarmos disso, com certeza, nessa transição planetária. Eu tenho dito isso aqui também, né? O século XX foi o século da saúde, da medicina, da tecnologia médica, e o século XXI vai ser o século da saúde mental, não tem dúvida nenhuma, já está acontecendo. Nunca se falou tanto de psicologia como hoje. Né? Todo mundo sabe aqui um pouquinho de psicologia, com certeza. Lê um artigo, vê um riozinho lá no Instagram, lê uma postagenzinha lá no Facebook, lê um trechozinho no jornal, lê um livrinho da Joana de Anjos, todo mundo já sabe um pouquinho.
coisas que para a maioria das pessoas eram bem desconhecidas. Então, todo esse movimento, ele vem trazendo para nós uma força de amadurecimento que é fruto, né, de um movimento interno, e não de um movimento externo que nos empurra, né, que nos ameaça. É fruto de eu vou caminhar com alegria, e não eu vou ser empurrado pelo medo. Isso o estoicismo vem nos ajudar a compreender. Então, agradeço aí a vocês essa oportunidade de a gente estar conversando hoje aqui. Agradeço aí mais uma vez ao convite da casa para estar aqui, a proposta do tema, e que a jornada de saúde mental continue a se repetir por muitos anos. Um abraço aí para todos.